que acontece esse fenômeno? Por que tem um fenômeno que o cara estuda e fica burro? Por que acontece o fenômeno antes e depois da federal, né? O fenômeno do antes e depois da federal ele é um fenômeno de mudança intelectual, mas é um fenômeno de mudança física. Todo mundo aqui da velha guarda da internet lembra o antes e depois da federal, que é a menina, o cara entra na faculdade e ele sai como uma versão bizarra dele mesmo, sabe? Sai totalmente diferente, sai fisicamente transformado. Por vezes são transformações físicas que fariam vergonha a Luísa Sonza, sabe? A Luísa Sonza não conseguiu se transformar tanto quanto a federal consegue transformar alguns jovens. E por que acontece isso? Porque essa mudança física também, né? Por que a pessoa começa a mudar a cara, o jeito como se veste, a composição física? Por que fica desse jeito? Bom, claro que a composição física tem a ver com as ideias. Platão é muito enfático no Fédon sobre isso, que é um dos maiores livros da história da filosofia. Que a alma desordenada gera um corpo desordenado. Isso é fato, gera uma desordem da aparência das pessoas. Então o que acontece é que esse fenômeno depois da federal, ele é gravíssimo, porque, por exemplo, quando a gente era, nos anos 90, quando eu era jovem, as pessoas falavam, não, você tem que ficar inteligente, você tem que ler o jornal. Cara, tem um jeito garantido de você ficar burro, é ler o jornal. Ler o jornal, eu nunca vi ninguém sair mais inteligente por ler o jornal. Nunca vi essa situação. Aí vem aquele problema. O que isso quer dizer? Bom, pra quem não lê nada e lê o jornal, leu alguma coisa. Pra quem não leu nenhum livro e leu Harry Potter, isso dá outra referência da época, leu um livro. Se você for no aeroporto e comprar o primeiro livro que você achar, você vai basicamente ter lido algo. Se você entrar numa faculdade e ler o xerox que o professor te passou, o que uma faculdade normal no Brasil, isso por vezes as melhores, ensinam? Elas vão basicamente passar o xerox de um comentarista de um autor importante do passado. Esse é o padrão. Bem como resumos que o próprio professor desenhou. Por vezes o professor, infelizmente, não leu os grandes clássicos. Então o professor não sabe o que os grandes clássicos falam. Aí esse pastiche que vai se formando, essa bizarrice, que é a interpretação do professor do resumo do intérprete marxista de um cara que leu Platão. Cara, você já não tem mais nenhum contato com Platão e você não faz a menor ideia do que Platão está falando. Uma formação clássica era óbvio qual era o caminho. Você tinha que ler grego e ler Platão. Não tinha essa de que você ia fazer isso. E aí o professor poderia fazer uma pedagogia, como a raça estudiória, que era um método de educação jesuíta, fazia para você aos poucos adquirindo habilidades para ler aquele texto. Mas ele não ficava só nessa goma, essa goma estranhíssima de informações que seu professor vomita em você. Aí você entra na faculdade, o menino entra lá e fala, mamãe, entrei, passei na faculdade, olha que maravilha. Aí o professor começa a metralhar a ideologia travestida de leitura dos clássicos. Aí o cara começa a ler o jornal, que ele não lia antes. Aí o jornal é o quê? A mesma ideologia metralhada da faculdade, por quê? O jornal, o cara que escreve o jornal, o jornalista, ele basicamente só recebeu essa formação universitária, não tem uma outra. Ele foi na faculdade de jornalismo, a faculdade de jornalismo era o xerox de alguém que um dia fez uma interpretação do Walter Lippmann, o xerox de alguém que fez uma interpretação do Marshall McLuhan, que é bom, muito bom. O xerox de alguém que fez uma interpretação... Vagamente, às vezes, ele leu o Walter Lippmann e o Marshall McLuhan, mas não leu com aquela interpretação que afasta totalmente o sentido dos autores, né? Por exemplo, distintamente o Walter Lippmann, que é um formador da mídia atual, tinha a ideia de fortalecer a oligarquia progressista americana e que o jornal seria um veículo para manufaturar o consenso, e fazer a ponte dessa elite que ele se via como portador para as massas. Já o Marshall McLuhan era de formação tomista, era um católico, e achava que os meios de comunicação, em última instância, poderiam levar a uma espécie de gnose, que você ia se desconectar totalmente dos meios de comunicação, e que, embora ele veja grandes méritos na cultura da oralidade, o meio de comunicação em si estava alterando o modo das pessoas de enxergarem as coisas. Se você não tem essa visão mais profunda das coisas, o que adianta o cara ter passado lá por uma aula que está escrito Walter Lippmann, não sei o quê? Então, o que ele vai repetir? Os símbolos externos de aderência grupal que são colocados na universidade. Então, se é progressismo o negócio, ele não vai ler e depurar e entender profundamente o Walter Lippmann, que é um progressista, mas é um progressista erudito e tal. Não, isso aí dá trabalho demais. O cara vai começar a repetir os jargões do momento. Então, eu já tive uma aula na universidade que o negócio era o cara pegar a notícia do Jornal do Dia e reagir aos políticos atuais, assim. Cara, isso aí era muito baixo nível. Eu lembro que eu falei, cara, eu queria estudar Marx, vocês poderiam, por favor, me ajudar a estudar Marx e tal? Porque eu não sou marxista, mas eu queria entender, até pra poder criticar. Aí os caras não... A pessoa fala, que falar de Marx, você não tá vendo o que tá acontecendo na política atual? Isso eu tô falando de matérias que não eram da graduação, tá? Aí eu tive que ir pra matéria, sei lá, de matemática pra começar a aprender um negócio na universidade. Então é problemático isso, porque até pra linha
se propõe falar, não se vai. E aí eu lembro que os caras começaram a gritar chavões de militância na aula. Isso é a coisa mais comum do mundo. E aí são chavões de aderência social hedonista e chavões de aderência grupal. Então quando o cara pinta o cabelo, pronto, agora é uma pessoa iluminada. Foi na balada, desconstruída, é uma pessoa iluminada. Pintou o cabelo, raspou metade do cabelo, nossa, agora é uma pessoa iluminada. Botou a camiseta, botou a camiseta e foi pra rua, é uma pessoa iluminada. Então o que acontece é que o jovem, imediatamente, como ele vê que aquilo é só um poder estabelecido, forçando um certo direcionamento, quase sempre de matriz progressista, que contradiz o senso comum, ele só adere ao poder estabelecido para poder se projetar socialmente e crescer. Isso é o mesmo efeito que tem nos seminários de diversidade das políticas das empresas, no ESG nas empresas, e é o mesmíssimo efeito da mídia de massas, que simplesmente joga o pastiche progressista americano, e você, sem saber, repete o maior lugar comum dos Estados Unidos, o pior lugar comum, você vomita ele de maneira preparada, pronta, né? É engraçado porque, como é pura propaganda, você vê um certo padrão. Exemplo, Barack Obama, nos Estados Unidos, metade do país adorava ele e tal, ou menos que isso. E metade do país, obviamente, detestava, achava que ele era um péssimo presidente. No Brasil, 100% das notícias falavam que ele era o Illuminati. Eu lembro de uma matéria que falou que ele tocava, ele curava as pessoas com seu toque, né? Então o Midwitz, ele olha lá e fala: Meu Deus, Barack Obama é um anjo, desceu dos céus e veio para me curar. Porque qual é a fonte de informação do intelecto mediano? O jornal. E o que os colegas dele da faculdade falaram, não é nem o que está por trás dos livros.